5 mentiras que você acredita e provavelmente só os viajantes sabem dessa verdade. Se você não me conhece, meu nome é Luiz, eu tô viajando o mundo há mais de 2 anos, fazendo voluntariados, ficando em hostels, conhecendo outras culturas, e nesse tempo eu aprendi muita coisa, cara. E eu quebrei a minha cara muitas vezes, porque eu já vinha com muitas certezas, sabe? Até eu conhecer as pessoas, até eu conhecer os países. Esse dia eu tava pensando sobre isso, eu pensei, eu tenho que passar isso pra frente, para pessoas que ainda não viajam e tem todos esses medos, tem todos esses mitos na cabeça delas, sabe? Então eu venho aqui para listar 5 coisas que você precisa saber e provavelmente mentiram para você sobre isso. E a primeira delas, e essa é para todas as mulheres que me assistem, é: mulheres não viajam sozinhas porque é muito perigoso. Eu tinha essa certeza na minha cabeça. Eu tinha isso com certeza. Pensava, eu vou viajar porque eu sou homem, mesmo sendo jovem. Por eu ser homem, isso faz mais seguro a minha viagem. Se eu fosse mulher, eu não faria isso. Imagina uma mulher de 21 anos viajando muito sozinho. Não tem lógica isso, né? Só que, quando eu comecei a viajar, eu comecei para hostels. E hostel é um lugar onde você compartilha o quarto com outras pessoas, você só aluga a sua cama. Então você fica num quarto com muitas pessoas, todas elas desconhecidas. Eu pensava, vai ter mais homem. Claramente. Não. De falar, a cada 10 pessoas que eu conheço que viajam sozinhos, 8 são mulheres. Todas as vezes que eu tive em voluntariados, a maioria das vezes, ou eu era o único homem, ou tinha eu e mais um homem ou mais 2, e o resto tudo são mulheres. E mulheres jovens. Mulheres de tipo, chegava a ter 18 anos, até 28, 29 anos. Mas também conheci mulheres com mais de 40, viajando sozinho. E eu fiquei assim, cara, como que essas meninas viajam assim, sem medo, sem nada? Eu conversava com elas e eram as meninas assim, totalmente. Elas estavam com medo, elas tinham medo, porém isso nunca impediu elas de viajar. E isso é até hoje. Por exemplo, eu tô aqui no voluntariado e, cara, é mulheres viajando sozinha. Agora eu tô na Escócia. A voluntária que tá aqui, ela é chilena, ela é do outro lado do planeta. E ela tá aqui sozinha. E ela falou que ela veio para um show e ficou. E isso já faz, tipo, mais de 1 ano. Ela tá rodando os países aqui da Europa sozinha. Então, mulheres no meu coração, estão assistindo isso. Entendam, viajar sozinha pode sim não ser tão seguro, mas é muito mais seguro do que você imagina. E mulheres têm muito mais facilidades para chegar em lugares do que homens. Porque se chega eu, por exemplo, para conversar com alguma pessoa, ou então para pedir carona, ou então, não sei, até para tentar arrumar um emprego é uma coisa, mas se chega uma garota, todo mundo vai querer receber ela bem, entendeu? Todo mundo vai estar ali pronto para ajudar ela. Não, vamos ajudar a garota. Ah, ela tem dificuldade com a língua, que fofa, vamos ajudar ela. Então, o mundo, ele não é essa coisa horrível para as mulheres que a gente pensa. Porque todas as notícias sobre mulheres que saem são notícias ruins, óbvio. Mas você tem que entender que isso é a minoria, cara. É a minoria. O mundo, ele tá de braço aberto para as mulheres. De verdade. Eu fico muito impressionado que 80, 90% das pessoas que eu conheço viajando são mulheres. E eu fico muito feliz com isso. Como que as meninas, elas realmente têm coragem de largar tudo lá e sozinhas, desbravar o mundo. Sem medo, sem nada. Segunda coisa, e essa aqui me quebrou, até pra mim mesmo, mais um preconceito meu que eu tinha. Que eu tinha aquela crise de vira-lata, né? Que falar que o Brasil era o pior país de todos e todos os outros países são mais evoluídos, todos os outros países são mais tecnológicos, são mais limpos, são mais isso e aquilo. Isso é uma grande mentira. E a primeira coisa que me provou isso foi, no Brasil, pagar as coisas ou comprar as coisas é muito mais simples do que em outros países. Porque a gente tem o Pix, a gente tem o cartão, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Não importa, você pode ir na vendinha mais pequena do seu bairro. Você pode ir naquela vendinha assim, a mais simples. Tem como você pagar com Pix. Tem como você pagar com seu cartão. Em outros países que eu passei, você tem que andar com dinheiro. Porque a maioria das coisas você só paga com dinheiro físico. Eles não aceitam cartão. Pix, esquece, não existe. O Pix é uma coisa do Brasil. Então você tem que andar com dinheiro físico. E como que você fica andando com dinheiro físico no mundo de hoje? Entendeu? Tipo, imagina, principalmente pra gente que viaja muito, você ter que ter o dinheiro de vários países diferentes. E a pior parte é que
para você sacar dinheiro, normalmente os caixas eletrônicos eles te cobram a taxa. E aí você gasta mais ainda só para ter aquele dinheiro em mãos, o que não faz o menor sentido. Isso coloca o Brasil muito acima de muitos países, cara, de muito, porque facilita a sua vida absurdamente. Então essa coisa de achar que o Brasil é um país muito, muito atrasado, tá errado. O Brasil ele tá na frente de muitos outros países, principalmente na tecnologia. Terceira coisa, e essa aqui me magoou porque eu percebi que eu não posso acreditar em pessoas nem da minha família. Não importa o quanto você ama as pessoas da sua família. Você tem que entender uma coisa. Elas não sabem como é outros países se elas nunca foram lá. E mesmo se elas foram, a experiência delas não define como vai ser a sua. Então a terceira mentira aqui é: muitos países são perigosos e muitos países são bons. Isso é completamente uma coisa pessoal. Experiência de viagem é uma coisa completamente pessoal, gente. É uma coisa individual sua. Não adianta eu ter ido no lugar e aí pode ter passado tipo 2 dias eu falar pra você: aquele lugar é incrível, aquele lugar é isso, é aquilo, você tem que ir lá. Você ir tem uma experiência muito ruim. Por quê? Porque a experiência é individual. Quando você for, não vai ser a mesma. Quando você for, não vai ser a mesma atmosfera que foi quando eu tava. Provavelmente não vai ter as mesmas pessoas, não vai ser no mesmo dia. E eu já vi acontecer de mesmo se for tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você viaja com amigos, tá todo mundo no mesmo lugar, no mesmo tempo, vivendo a mesma situação, para uns é bom e para outros é ruim. Então você não pode tomar a realidade dos outros como a sua. E isso em viagens é muito importante, porque você não pode deixar isso definir para onde você vai e para onde você não vai. A questão de perguntar para onde eu devo ir. Ah, Luiz, me dá uma dica. Um lugar muito bom assim para eu ir. Cara, eu posso até te falar. Só que não tem como eu garantir que a sua experiência vai ser tão boa quanto a minha. Não tem como, sabe? Você tem que ir para os lugares por causa de você. Especialmente se você viaja sozinho. Porque a sua experiência, ela é só sua. Eu já estive em muitos lugares que eu tava amando o lugar. E as pessoas que estavam comigo estavam odiando, queriam ir embora. Então é uma coisa muito individual. Você não pode acreditar em ninguém quando falam sobre outros lugares. Tanto que é perigoso, quanto que é seguro, quanto que é muito bom ou que é muito ruim. Você tem que ter a sua experiência por si só. E eu acho que isso é só você viajando que você entende. Você começa a colocar isso na sua cabeça que, caraca, isso é muito real. Não importa o lugar, não importa a época. Tudo depende de você e como vai ser a sua experiência lá. Quarta coisa, e essa aqui é leve, igual falar de política. Vamos falar de religião. Pois é, eu tenho a minha própria religião e eu acreditava que as outras religiões todas eram maus. Por quê? Se você não acredita na minha religião, você acredita em outra, provavelmente você está errado. Não só errado, como você é uma má pessoa. E essa é uma coisa que quebra na sua cabeça quando você começa a ter contato com pessoas de outros lugares. Porque, primeiramente, porque as pessoas não chegam falando de que religião elas são. Algumas pessoas dá pra perceber, mas a maioria não. Então você convive com aquela pessoa, você vive dia e noite com aquela pessoa, vocês ficam próximos, vocês viram amigos, vocês estão fazendo tudo juntos. E quando você vai descobrir aquela pessoa de uma religião completamente diferente, só que ela te tratou como você trataria ela. Sabe, os conceitos dela são os mesmos, os valores são os mesmos. E aí isso quebra muito na cabeça da gente, tipo, por quê? Entende? Sabe? Essa pessoa deveria ser muito diferente por causa da religião dela, mas não. E aí você vai entendendo com o passar do tempo que as pessoas são só pessoas, não importa o país que ela seja, não importa a religião que ela seja. Isso quebrou muito na minha cabeça, me colocou, tipo, algumas dúvidas, porém me trouxe mais respostas. Porque eu fiquei pensando, caraca, agora eu entendo a questão de amar o próximo, porque eu não preciso odiar o próximo só porque ele é de outra religião. E eu nem deveria. Porque se eu não sei, eu trato ele como uma pessoa normal. E aí, se eu sei da religião dele, eu vou começar a tratar ele diferente, sabe? E era isso que eu tinha na minha cabeça. Pessoas de tal religião você não pode nem conversar. Porque elas são pessoas ruins. E aí, quando depois que eu comecei a viajar, que eu comecei a ter contatos, principalmente em outros países, eu comecei a entender que, caraca, a pessoa ela nasceu ali, ela cresceu ali, então para ela isso é o certo. E mesmo assim ela continua sendo uma pessoa normal. Ela continua fazendo as mesmas coisas que eu faço, tendo o mesmo tipo de vida que eu tenho,
principalmente quando também é um mochileiro, quando também é um viajante. E você pensa, o que que diferencia nós dois, sabe? E esses assuntos sobre religião pode ser uma coisa muito pesada, mas também pode ser uma coisa muito leve. Pode ser um assunto que vai abrir o seu olho. Se você tiver paciência, é claro, para escutar e não só impor as suas coisas. Chegamos na quinta coisa, e essa aqui nem precisaram me falar nada. Eu já tinha na minha cabeça que isso aqui é certo, que é só quem é rico viaja. Eu via pessoas na Torre Eiffel, foto, né? Assim, nossa, fulano tá na Torre Eiffel. Rico. Claramente, se não é rico, tá endividado. Porque isso aqui é muito caro. Aí fulano no Coliseu, tá rico. Completamente rico. Ou ganhou, ou é agiota, ou tá de sugar daddy. Porque tem alguma coisa errada ali. Não tem como você fazer isso de uma forma barata. E depois que eu comecei a viajar, não só comecei a viajar, mas depois que eu já tava nos lugares, eu pensei, caraca, eu tô nos mesmos lugares que eu vi essas pessoas e eu achava que elas eram ricas por estar aqui. E eu tô aqui, eu não sou. E eu pensei, mano, viajar não precisa ser caro. Só é caro se você fizer o que todo mundo faz. Entendeu? Se você for lá comprar sua passagem. Ah, eu vou comprar uma passagem pra semana que vem. Compra a passagem. Vai fazer o quê? Vou reservar um hotel. Por quê, né? Porque eu mereço. Aí você reserva um hotel. Aí você chega lá, você só vai comer em restaurante, porque você merece. Aí, pra ir no restaurante aqui, você vai chamar um táxi. Você vai chamar um Uber, porque em alguns lugares não tem Uber, então você vai de táxi mesmo. Aí fica muito caro, entendeu? Aí você realmente vai ficar endividado, porque você compra uma roupa nova para viagem, o que não faz o menor sentido nenhum. E depois que eu comecei a viajar, depois de alguns anos viajando, eu fiquei, cara, não faz o menor sentido, porque eu tive em todos esses lugares. E eu vi pessoas como eu lá, pessoas que estão na mesma situação financeira do que eu. Eu pensei, nenhum de nós aqui é rico. Como que a gente tá aqui, sabe? Então não é caro. Viajar não é caro, tudo depende de como você viaja. Eu aprendi isso na minha jornada, que é a forma mais fácil de você se endividar viajando é você ser quem você não é. Que é, na sua vida real você tem um limite de vida, você tem esse nível de vida aqui, e aí você quer viajar, você vive aqui, ó. Sabe, você faz as coisas mais caras, você paga por tudo, tudo pra você é, eu mereço, é isso, é aquilo, e aqui, ó, você vive aqui. Aí você volta pra casa endividado e passa 11 meses pagando por 2 semanas que você teve de viagem. O que não faz o menor sentido. Por isso que eu tô viajando há 2 anos sem pagar hospedagem. Comida, quase não pago. Por exemplo, no lugar que eu tô agora, eu tenho café da manhã, almoço e janta. Eu não pago por isso. Entendeu? Se você já me segue há um tempo, você sabe como eu faço isso. E você sabe que é tudo de graça. O que eu gastei no começo. E eu só gastei para aprender isso. Que é o que você também pode fazer. É só você comentar aqui embaixo ou me chamar nas redes sociais. Que eu posso te ensinar. A gente tem tudo isso. E, cara, tudo que eu só gastei para aprender. Gastei para aprender ali, apliquei, pronto. Tô há 2 anos viajando sem pagar por hospedagem. Se tem mais alguma mentira que você já ouviu nessa vida em relação à viagem, deixa aqui embaixo. Eu vou estar lendo os comentários todos. Porque, cara, eu acho que é muito importante a gente abrir o olho de outras pessoas. Então, eu sei que tem muita coisa que eu não falei aqui. Então, se você sabe, por favor, comenta. Porque vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos abrir o olho de todo mundo, porque viajar não é esse bicho de 7 cabeças.